Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Escola Sabatina Viva da Associação Paulista Leste. Estamos aqui felizes porque você está conosco, assistindo, está curtindo, está comentando. Se você está nos assistindo pela primeira vez, então poste aqui os seus comentários, fale o que você está achando do nosso programa. Queremos melhorar para poder melhor atendê-los, principalmente para levarmos a mensagem de Deus até que Ele volte. Sabe, queridos, nós estamos aqui felizes porque nós estamos estudando um exemplar maravilhoso, Administradores Fiéis à Espera do Mestre. E nós estamos falando sobre um tema maravilhoso que é a respeito sobre a fidelidade. Mas antes disso, por favor, vai lá no canal YouTube @Paulista Leste, clica lá, curte a nossa página, se inscreve no canal para você receber todas as nossas novidades. E principalmente para você poder aqui participar conosco. Tá vendo a camisa Escola Sabatina Viva? Então você vai poder concorrer a uma dessa no final do nosso trimestre. E para você participar, como tem que ser? Tem que comentar em todas as lições, você tem que participar. Não importa quantas pessoas no final lá vão estar. Ah, pastor, teve 10 pessoas que comentaram o mesmo tanto que eu. Nós vamos dar um jeito de abençoar vocês, tá bom? Não se preocupe com isso. Se você não tem a lição, principalmente do trimestre, nós vamos dar um jeito de poder te abençoar, que eu tenho certeza que você merece e você precisa disso, tá bom? Queridos, nós estamos aqui para falar sobre as nossas redes sociais. Temos @Paulista Leste no YouTube e temos no Instagram, mips.apl. Nos sigam lá, porque temos todas as novidades para poder oferecer a vocês. Mas para falarmos desse assunto, eu não posso falar disso daqui tudo sozinho. Porque que eu não sou um homo sapiens, mas temos aqui nossos intelectuais que estão aqui conosco. Pastor João Victor, pastor do Itaim Paulista. Seja bem-vindo, meu querido, mais uma vez aqui conosco. Que Deus te abençoe. Muito obrigado, pastor Leonardo. Obrigado a você que nos acompanha, tem acompanhado a cada semana. Privilégio estar aqui mais uma semana com você. E se liga aí, pega a sua lição, dá uma recapitulada com a gente e tal. Essa semana, uma semana muito importante. Semana passada falamos sobre dízimo e essa semana é mais um dos temas importantes sobre essa questão de ser um bom administrador dos recursos que Deus nos dá. Então, privilégio estar aqui com você que nos acompanha, todo o distrito de Itaim. Um abraço para vocês. E temos também a presença ilustre do nosso inoxidável Robson Menezes. Nosso querido apresentador do Está Escrito e pastor da igreja de Moema. Seja bem-vindo, amigo. Muito obrigado, um abraço aí para você que está acompanhando aqui esse podcast que é tremendaço. Escola Sabatina Viva, que a gente já está com a camiseta. E que Deus continue abençoando aí a sua vida, na sua igreja, nas suas lutas aí diárias, semanais. Pegue tudo que você puder aqui e leve tudo que você conseguir para quem você convive aí no seu dia a dia. Muito bem. Queridos, nos sigam nas redes sociais. Vamos dar início aqui no nosso programa e principalmente no estudo da palavra do nosso Deus. Quero chamar aqui o pastor João Victor. Pastor, por favor, pode fazer uma oração para que possamos dar início ao estudo da palavra do Senhor? Amém. Vamos orar então. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio de estudarmos tua palavra e ainda com tamanha liberdade podemos abri-la e podemos entendê-la melhor. Que o Senhor nessa hora possa abrir nossa mente, nos iluminar, assim como um dia o Senhor inspirou os profetas, ilumina-nos agora para compreendermos melhor a tua palavra, é o que oramos por Jesus. Amém. Amém. O tema de hoje o tema dessa semana, na verdade, é algo assim maravilhoso. Ofertas para Jesus. E o verso para memorizar, Salmos capítulo 116, verso 12 ao 14 diz: Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor? Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Oferta, ser grato a Deus. As pessoas precisam entender o que é oferta, você ser um ofertante. E uma das coisas que me chama a atenção nesse contexto é a forma como o salmista apresenta. O que eu vou dar para Deus? É apenas recursos que Deus pede? O que nós podemos dar a Ele de mais valoroso da nossa vida? É isso que nós vamos explanar um pouquinho hoje. Pastor Robson, o que daremos ao Senhor? Bom, a coisa mais complexa que Deus pede pra gente
não é nem a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, né? Mas ele diz lá, filho meu, dá-me o teu coração. Por que Deus pede o nosso coração, né? Simples razão, porque é dali que procedem todas as coisas más e ruins. A minha oferta, ela primeiro precisa passar por esse filtro, né? O filtro da generosidade, né? Da liberalidade. É por isso que a gente vai estudar aqui a motivação da minha entrega. Ela é mais importante do que o valor da minha entrega. Porque Deus não vai pedir nada além do que você pode e deve entregar. Mas Ele vai querer sempre que o seu espírito seja sempre maior, mais perfeito, mais completo. E esse é o âmbito que a gente precisa explorar aqui, recapitulando a lição, né, dessa semana, sobre o assunto da oferta. Deus ama ao que dá com alegria. Pastor João Vitor, o que teu coração fala sobre isso? Na realidade, quando a gente trata de oferta, nós estamos falando muito mais de gratidão e de amor a Deus do que qualquer coisa. O ato de adorar através da oferta demonstra o quanto eu entendi como Deus tem me abençoado e o que Ele tem feito por mim. E aí, quando o verso para decorar diz que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado, é mais ou menos uma pergunta de alguém que não sabe nem o tanto que consegue ser grato, de tanta bênção que Deus tem dado. Então, quando nós falamos de oferta, nós estamos falando muito mais de um coração agradecido do que qualquer outra coisa. Precisamos ter em mente os propósitos da adoração, da oferta, enfim, a motivação para se doar, que é o que nós vamos tratar a partir de agora. Agora, uma coisa que me chama a atenção. Oferta é um motivo de agradecimento. O dízimo é devolver a parte que... É um motivo de reconhecimento. De reconhecimento. Então, aí nós estabelecemos uma diferença fundamental, né? Essa diferença, ela vai se construindo e se erguendo numa perspectiva teológica muito linda. Porque o dízimo é um reconhecimento de que Deus é o Criador de todas as coisas. Então, quando eu sou fiel nos dízimos, eu estou dizendo que eu reconheço a legitimidade dele como soberano do universo, que fez todas as coisas, inclusive fez a minha vida, e ele, como Criador, me dá os recursos, é meu mantenedor. Agora, a oferta vai numa direção oposta. A oferta pouco tem a ver com Deus como Criador, mas ela vai na direção de Deus como meu Salvador. Portanto, é a gratidão. Aqui, no dízimo, eu recebo para dar. Na oferta, é quase que o inverso. Eu dou para receber, né? Porque naquele instante, ao dar a minha oferta, eu estou dando a Deus a possibilidade de ser mais do que o meu Criador. Eu estou dando a Ele a possibilidade de ser também o meu Salvador, o meu Redentor. E essa diferença, ela é essencial para a compreensão de uma coisa com outra. Tem muita gente que transforma tudo em dízimo, tem muita gente que transforma tudo em oferta. É necessário que a gente estabeleça esse princípio, porque com o dinheiro, com o meu recurso, eu vou então expressar a minha gratidão e o meu entendimento sobre esses dois aspectos essenciais. Depois eu quero falar mais alguma coisinha sobre isso. Tranquilo. Aqui, então, nós precisamos entender duas coisas, deixar claro para você que está nos assistindo e principalmente aqui no nosso podcast. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. Tem gente que possa, não, mas eu já devolvi a minha oferta pelo meu dízimo. É certo falar isso? Não, pela perspectiva bíblica, não. Ok. Né? Por quê? Mas eu já não dei 10%, tem que dar mais? Então, aí que tá. Uma coisa é você reconhecer Deus como Senhor. Outra coisa é você reconhecê-lo como seu Salvador. E isso a gente faz também com dízimo, com oferta. Eu posso entrar aqui num exemplo para a gente ilustrar bem isso daí? Quando a gente vai lá para Gênesis, a gente encontra no começo da história, na teologia a gente tem um termo sofisticado para isso, né? A protologia explica a escatologia, né? O começo explica o final. Mas lá em Gênesis capítulo 4, a gente tem aqui talvez o cerne da compreensão teológica da oferta. Muito importante a compreensão aqui. Diz assim, olha, capítulo 4, verso 3. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe caindo o fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aqui a gente tem o primeiro registro de alguém trazendo uma oferta. E olha só que interessante. Ele traz do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Por que ele faz isso? O verso 2 diz que Caim era lavrador.
Então, ele estava dando algo relacionado a si. Ele estava entregando ali no altar algo que dizia respeito a ele, o melhor dele. Só que quando a gente avança para o verso 4, diz que Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. A primícia é o primogênito, que havia de melhor. Veja, Abel, ele era pastor de ovelhas. Por que Deus aceitou o melhor de um pastor e não aceitou o melhor de um lavrador? Porque o lavrador deu o melhor relacionado a si. E o pastor deu o melhor relacionado ao que Deus espera. Ele entendeu o conceito de primogenitura, ou de que Cristo seria o nosso primogênito, nosso unigênito. Ele entendeu o conceito ali de oferecer aquilo que pertence a Deus. E essa oferta foi validada pelo Senhor. E a outra foi rejeitada. Então, assim, a oferta, ela é tão importante quanto o meu ato de dizimar. Porque é o reconhecimento que eu dou de que Cristo, ele é o meu Salvador. Então a oferta tem mais a ver com o sangue do Cordeiro, não com as bênçãos do Cordeiro. O dízimo tem a ver com as bênçãos. A oferta tem a ver com o sangue. Esse é o entendimento de Abel que eu devo trazer para a minha vida. E muita gente, às vezes, até tenta fazer uma distinção ou um pódio do que é mais importante e o que é menos importante. Uma vez uma irmãzinha chegou para mim e disse assim: pastor, estou muito feliz que eu andava infiel a Deus, agora eu consegui, estou devolvendo meu dízimo. Amém, irmã. E a oferta? Ah, pastor, a oferta é outra coisa, né, e tal. E há uma tendência da grande parte de muita gente tem esse entendimento de que a oferta é algo menor que o dízimo. E quando você vai ler Malaquias, por exemplo, você vai perceber Deus dizendo que nós temos roubado nos dízimos e ofertas sem nenhum estar acima do outro. Então esse é um ponto. A outra coisa é em relação à motivação mesmo em si, que a gente já tem aí na lição do domingo. A motivação, ela, quando você oferta algo, você está mostrando o quanto você está disposto a fazer sacrifícios pessoais por Deus. Porque a sua oferta abençoa a igreja de Deus e abençoa pessoas ao seu redor. Então, você está disposto a fazer sacrifícios pessoais pela causa de Deus? Qual é o tamanho do seu amor por Ele? Você o ama porque Ele amou primeiro. Essa é a minha motivação. Então, se Jesus já fez tudo por mim, já me salvou, já derramou seu sangue, como já foi falado aqui, a minha oferta ela vai ser generosa, porque eu entendi o tamanho da oferta que Deus me deu. E daí parte todo o pressuposto de gratidão. Daí, Jesus me salvou, Ele fez tudo por mim, já recebi o grande presente da salvação, então porque eu o amo, estou disposto a fazer sacrifícios por Ele, eu quero abençoar a igreja dele e outras pessoas. É nesse caminho. Precisamos ter uma motivação para fazer isso. E uma das coisas que a lição ela deixa clara: as nossas ofertas são a evidência de nossa disposição de fazer um sacrifício pessoal para Deus. Não é algo assim, não, eu vou dar porque eu sou bom. É uma oferta de sacrifício mesmo. Porque não tem como eu parar para pensar que através das minhas ofertas, para que serve tanto as minhas ofertas? É para manter a casa de Deus e também auxiliar em muitas outras coisas, claro, no contexto social da nossa igreja. As pessoas acham que, mas pastor, a oferta é o mínimo, eu não consigo devolver na mesma proporção que o dízimo, eu posso devolver de um valor diferente, como que funciona? Aqui nós vamos entrar dentro do contexto bíblico. Paulo diz, você deve devolver de acordo com a gratidão do teu coração. E aí você vai ter que ver aonde que está colocado o seu coração. Como Jesus disse, aonde estiver o vosso tesouro, estará o vosso coração. Deus também não quer que você pegue o teu salário inteiro e devolva para você passar necessidades. Isso é importante dizer. Não, Deus ele quer assim, quero ver até que ponto você é grato por tudo aquilo que lhe proporcionam. Pastor, o que você está falando é muito sério. É muito sério, muito importante. A gente tem que parar aqui e refletir um pouquinho, né? A oferta está relacionada ao sacrifício que eu faço. Porque dízimo está determinado, 10%. Agora, oferta, a gente até vê aqui no guia, né? Deuteronômio 16, 17, vou ler aqui rapidamente. Cada qual oferecerá conforme puder, conforme a bênção que o Senhor teu Deus lhe houver dado. Eu disse, semana passada, que o judeu ele chegava a dar 10% de oferta. Mas ela é definida pela sua possibilidade, é o seu sacrifício. E eu me lembro aqui, enquanto você
dizia aí das palavras de Davi, segundo Samuel 24, diz aqui, o verso 24, ele diz assim: porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Ou seja, a oferta, ela se baseia no princípio do sacrifício. É a segunda milha que você está andando. E aí entra esse aspecto da fé, né? Por isso que ela está associada com Jesus como o Cordeiro, né? E não a Deus como o Criador de todas as coisas. Por isso que essa motivação, ela, apesar de vir de mim, né? Deus ama quem dá com alegria, né? Paulo diz isso, 2 Coríntios 9:7. Mas, ao mesmo tempo, Paulo fala lá em Atos 20:35, mais bem-aventurado é dar do que receber. Porque é o seguinte, quando eu entrego, a doação, ela me enche de muito mais plenitude, alegria, do que você receber alguma coisa. Esse ato de dar é um ato tão sublime, porque é um ato muito parecido com o ato de Deus, divino. Não é João 3,16 que diz? Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Então, a oferta eu dou, o dízimo eu devolvo. Esse é um princípio fundamental também que a gente precisa estabelecer. Sim. Eu dou. Então eu estou ali como se fosse entendendo, vivendo, sentindo, reproduzindo nesse ato simples, que até pode parecer para muitos, esse profundo mistério da graça de Deus. Aqui a lição ela diz uma coisa assim: ofertar pode ser uma experiência profundamente espiritual. Uma expressão do fato de que a nossa vida está totalmente entregue nas mãos do nosso Senhor. E aonde eu entro para o contexto que nós podemos passar para o próximo dia, que fala sobre a proporção. Como que funciona isso? O dízimo é 10%. A oferta ela tem uma porcentagem, ela deve ser colocada de acordo com um pensamento ou com uma necessidade que ocorra dentro do mês, dentro de alguma coisa do tipo, ou existe uma função como deve ser devolvida? Eu arriscaria dizer o seguinte, que ela não deve ser aleatória. Ela deve ser o seguinte, deve ser programada. Isso é importante. É um pacto, né? Exatamente. Tipo assim, você vai lá, paga tudo e vamos ver o que sobrou. Não sobrou nada, então esse mês não tem oferta. Como oferta tem a ver com sacrifício, às vezes uma pizza que eu deixo de comer poderia representar alguma coisa, né? Estou dizendo que com isso eu vou alcançar a salvação, mas é uma expressão de um ato. E te ajuda a emagrecer também, né? Isso aí sem contar os quilos que a gente perde, né? Nessa brincadeira aí. Mas, assim como o dízimo tem que ser tirado primeiro, a minha oferta ela tem que ser calculada. Ela não pode ser assim, vamos ver quanto é que eu tenho aqui. Eu vou dar... Não, veja, tem que ter um princípio, um pacto, ele tem que se basear em cima de um compromisso também, né? E isso faz diferença para o doador e também para a causa de Deus, né? Isso daí. A oferta ela precisa ser sistemática, ela precisa ter a periodicidade, ela precisa ser proporcional, que é o que nós estamos falando aqui agora, porque não adianta, o meu salário era R$1.000, aumentou para 10 mil, eu continuo dando os mesmos R$10 de sempre, significa que eu não estou grato a Deus pela bênção que aumentou. Então a minha gratidão ela precisa ser também proporcional à bênção que Deus tem me dado. Aqui eu acho que esse princípio de planejamento é quando entra aquela história que nós sempre vemos na igreja e que é ensinado em relação ao pacto. A sua oferta, quando ela não é planejada, a tendência de você dar algo muito menor do que tem sido a proporção da bênção, a tendência é grande. Então, se você não se planejou, aí tá passando ali a salva de ofertas e tal, para recolher as ofertas. Você vai olhar sua carteira, entre uma nota de 2 e uma de 100, qual que você vai dar se você não planejou? A de 2, é óbvio. Então, se não há um planejamento de sistematização, é mês a mês, ou é de 15 em 15 dias, ou é de semana em semana, e é proporcional à bênção que está vindo, se eu não levar esses princípios, provavelmente eu vou estar falhando em algum ponto. Eu preciso analisar todas essas ideias de proporção, de sistematização, para que eu não falhe, né, no princípio da oferta. E lembrando, né, de uma audácia que a gente precisa ter, não por vaidade ou orgulho humano, mas por um desafio divino, e dizer assim, fazei prova de mim. Isso. Então, você pode dizer assim, Senhor, você pode fazer um desafio a Deus. Senhor, eu quero dar 5%, 7%, 10%, 15%, mas para isso, Senhor, eu preciso que o Senhor me abençoe.
se o Senhor me abençoar nos negócios, se eu aumentar minhas entradas, se eu conseguir fazer isso, aquilo, você pode fazer prova de Deus. Na verdade, é isso que ele espera. A prova não é barganha. É. Lembrando, deixando bem Exatamente. claro. Se o senhor me der, não. Não. Nós temos que colocar isso no sentido de pureza no coração, né? Né, pastor? Porque assim, as pessoas têm o costume de pensar assim, não, eu vou deixar de comer chocolate para Deus me abençoar em tal coisa. Eu vou deixar... As penitências, né? Sim. E às vezes nós nos esquecemos que a oferta não é uma penitência, é um sacrifício para nós. A lição ela diz assim, levar ofertas ao Senhor é um dever cristão com implicações espirituais e morais. Negligenciar isso é causar danos espirituais a nós mesmos. Talvez mais do que possamos perceber. Cabe a cada um determinar a proporção das suas entradas que dará como oferta regular. E ela continua dizendo, em relação sobre a sua atitude de doação, como tem sido o teu relacionamento com Deus? É um termômetro. Existe até uma paródia que eles contam que havia um encontro, lógico que é uma alusão, um encontro das notas. Você já ouviu falar nessa, pastor? Eu me lembro vagamente, assim. E havia as notas, chegaram um encontro das notas, daí a nota de 100 sempre querendo... Agora tem a de 200 que eu nunca vi ainda, né? Porque esse negócio me difícil, complica. viu? Essa é mais difícil. Não, porque eu Essa estou... é luxenta, né? Isso. Eu vivo nas grandes transações comerciais, eu vivo dentro no bolso dos grandes ricos, dentre outras coisas, e veio a nota de 50. Eu falei, eu tô na mão do povo. Tô aí passando pelos comércios, indo pro pagamento da mão de funcionários. Daí chegou a nota de 20, falou assim, eu tô aqui também. Mas eu tô aqui na mão do pessoal mais simples, mas eu tô correndo na mão de todo mundo. Chegaram pra nota de 2 e falaram assim, e aí tu? Eu vivo nas igrejas na mão de bêbado. Não programar. Não é programado. Jamais ir à casa do Senhor sem uma oferta de gratidão. Às vezes eu tô falando pra uma pessoa que tem um costume de... Não, eu só vou à igreja. Não. Se você vai pra casa do Senhor, eu quero te dizer uma coisa. Adoração. Tenha um senso de adoração. Se programe já antes de sair de casa. Qual vai ser a minha oferta do dia? O que eu vou dar? A minha condição. Não é chegar na hora, abrir a carteira, não tenho. Vou fazer uma transferência para a igreja e pensar sempre de uma forma desproporcional. Se organize, se programe. Olha, sobre a questão da desorganização, há um planejamento mundial, que não é de hoje, já vem de algum tempo, da despersonalização do dinheiro. O que é isso? Quando você tem algo que é visível, é mais fácil você lembrar. Então, o dinheiro físico, o ouro, as coisas, sempre ajudaram as pessoas a ver a materialização do dinheiro. Hoje, o dinheiro ele não existe. Ele é um cartão de crédito de plástico. Sim. Que você vai gastando, você nem sabe quanto gastou. Muito mais virtual do que tudo. Tem as criptomoedas e tudo mais. Então, veja, isso daí faz com que as pessoas elas percam, né, a sua condição de organização financeira. Tem um amigo até que ele costuma dizer um negócio que eu acho interessante. Ele diz que as nossas faturas de cartão de crédito são documentos teológicos. Elas revelam que tipo de Deus a gente adora. E é verdade. Fantástico. Porque assim, a gente hoje, com a despersonalização do dinheiro, né, a desmaterialização do dinheiro, você vive nesse mundo etéreo. E aí você é levado pelo consumismo. Que é o quê? Comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para agradar as pessoas que não estão nem aí para você. Essa é a tentação do momento, né? Os dias em que a gente vive. Que tudo é virtual, né? Você tem aqui virtual no telefone, nos seus dispositivos eletrônicos, e assim você vai vivendo despreocupadamente. Por isso que, mesmo hoje, se a gente não tem dinheiro, se a gente anda com cartão de crédito, a gente tem que ter um planejamento financeiro para você saber até onde você pode ir para, nessa sua questão financeira, administração familiar, você tenha condição de estar de acordo com os planos de Deus. E o pior que Deus, ele diz, você não devolver dízimo é a mesma proporção se você não devolver a oferta. Em que te roubamos? Dízimos e ofertas. Oferta e um dízimo nunca vai poder te levar para o céu, mas ele pode tirar. E às vezes nós não paramos para pensar nisso, como o senhor disse já em algumas lições atrás. Eu tenho que parar para meditar a respeito sobre o meu senso de egoísmo, meu senso de, principalmente, a forma como eu tenho sido capcioso a respeito de como eu uso meus recursos. E, na verdade, eu tenho que me lembrar que os meus recursos não pertencem a mim.
Deus ele está me concedendo uma bênção para eu poder ser um administrador, um bom mordomo de tudo aquilo que ele me proporciona. E a oferta, ela está totalmente interligada à adoração. Sim. E quando nós partimos para esse pressuposto, eu tenho que entender que oferta é a mesma coisa, eu devolver minha oferta é o mesmo sentido, eu estaria indo assistir um culto, cantar uma música, pregar uma mensagem, porque é a sistemática da adoração. E havia um sistema ali parecido naquele período, né, pastor Robson e pastor João Vitor, no período patriarcal, a respeito de como as famílias faziam esse sistema de adoração. Explica um pouquinho melhor para nós aí como que era feito. No Antigo Testamento, pastor Leonardo, nós tínhamos um povo que ia adorar a Deus 3 vezes por ano ali no templo em Jerusalém. E essa característica de ter 3 vezes ao ano, isso começou a fazer parte de uma cultura de adoração. Levar ofertas fazia parte de uma cultura. Hoje, se a gente começar a analisar de que a minha oferta é uma gratidão a Deus por tudo que Ele fez, por Ele me amar, por tudo que Ele me dá, e tudo que Ele já fez e vai fazer, eu começo a entender que isso também é um ato de adoração. Precisa fazer parte da cultura de adoração. Eu lembro que uma vez eu peguei um táxi com um irmão adventista e ele me contava exatamente isso. Pastor, todas as vezes que eu estou aqui no trânsito e eu sinto que houve algum livramento, por exemplo, eu freiei em cima de alguma coisa, eu senti que passou um carro aqui, passou muito perto. Toda vez que eu sinto um livramento, eu separo uma oferta. E eu levo como ato de adoração a Deus. Eu levo, Senhor, tá aqui, ó. Isso aqui foi por aquele livramento de hoje. Eu não consigo ir para a casa de Deus de mãos vazias por tudo que Ele faz por mim. Então se tornou um ato de adoração da parte dele. A cada momento que ele sente um livramento, ele leva para a igreja. E eu falei, cara, que grandes lições que a gente aprende assim nos momentos mais simples da vida. E se a gente começar a ter essa tendência de ter um estilo de adoração e levar isso para o ato de ofertar, eu acho que ressignifica muita coisa do ato de oferta mesmo em si. Porque às vezes tem muita gente que vai para o ato de ofertar como uma obrigação. Eu não quero ficar em dívida. Eu não quero trazer maldição para minha vida. E esquece dessa parte importante que é um ato de adorar também, né? Eu queria comentar um pouquinho sobre isso. Você disse aí desse amigo, né, taxista. Uma das coisas que eu percebo que hoje não se pratica mais de acordo com a realidade bíblica é a questão de quando a gente apresenta uma criança a Deus. Eu fiz com meu filho. Tem muita gente que quer apresentar o filho a Deus, né? Mas se esquece que quando isso acontecia, uma oferta era... Tinha oferta. Agora você imagina, eu fiz isso, né? Quando meu filho nasceu, eu dei uma oferta, né? Ao Senhor também. Aí depois vieram gêmeas. Dupla oferta. De bênção dobrada. Amém. Bênção dobrada. Dizem que o filho é aquele que vai tirar de você o seu melhor e ainda vai fazer tudo que você tem e ainda vai fazer você ficar sentindo falta, porque ele vai levar tudo quando for embora, né? Então, o culto de adoração a Deus, que não começa no Novo Testamento, já era presente no Antigo Testamento, ele tinha uma liturgia. As pessoas hoje não gostam mais de liturgia. Querem tirar a liturgia da igreja. Sim, tá bom, você pode tirar, mas a liturgia é bíblica. Existem partes essenciais. Por exemplo, tem que ter louvor. Era parte da adoração. As pessoas manifestarem através do cânticos e tudo mais. Tinha o sacrifício, a entrega. Você tinha também a parte ali onde você ia ter a revelação, a palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Então, são partes essenciais de um ritual de adoração. A adoração, ela não acontece a esmo, não é do jeito que eu quero. Existem coisas, e dentro dessa parte, o sacrifício é a entrega. É quando eu entrego a Deus. Você vai no louvor, é a minha expressão da gratidão. E a revelação é o conhecimento, né? É a intimidade, é a inspiração que eu recebo desse relacionamento com Deus. Então, dentro do meu contexto da praxis, né? da vida religiosa do crente com Deus, eu preciso seguir a orientação divina. E isso está inserido dentro do contexto. A oferta está o louvor e também a revelação ou a palavra de Deus. Isso tem que estar presente no meu dia a dia. Então, vamos adentrar aqui. Mas
Pastor Robson, Pastor João Vitor, uma coisa que eu preciso parar para pensar aqui, juntamente com os irmãos. Será que Deus se importa, ele observa a oferta que a gente devolve? Se é pouquinho, ele acha a diferença. Se é bastante, ele olha, aquele cara ali é fiel. Olha, eu gostei. Que tá. Como os judeus faziam, soltavam as moedas no fundo do pote para que se pudesse fazer o maior Muito barulho é. para mostrar a gratidão. E quando aquela viúva que tinha apenas 2 moedas, o barulhozinho que foi feito por Quase 2 nada, moedas, né? imperceptível, Jesus olha e fala assim, olha, aquela ali doou a verdadeira oferta. O que Deus ele pede para que nós possamos fazer? O que ele observa diante das nossas ofertas? Olha, se a gente olha para a vida de Jesus, essa era uma prática recorrente. Diversas vezes no Evangelho você vê reações de Jesus ao ato de ofertar. Vocês mencionaram aqui dessa oferta da viúva pobre, né? Que estava ali, foi lá e entregou, enquanto outros estavam entregando porções grandes de dinheiro. Lá em Mateus 23, Jesus ele dá uma advertência séria para os fariseus. Ele diz assim, olha, vocês fariseus, ele diz assim, olha, ai de vocês mestres da lei, fariseus hipócritas, vocês dão o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, mas têm negligenciado os preceitos. Então veja, ele não está condenando a prática do dízimo pequeno, ele estava observando, estava dizendo, vocês estão fazendo certo aqui, mas vocês são hipócritas, porque nisso daqui que as pessoas veem, vocês fazem certo. Aquilo que eles não veem, vocês desconsideram completamente. Então Jesus ele observa o ato de ofertar. Ele fica olhando na igreja, porque quando a gente está ofertando, a gente não está dando do que a gente tem, a gente dá daquilo que a gente é. Sim. E quem está recebendo não é a igreja, não é pastor, é Deus. Não é tudo dele. A igreja pode fazer até mau uso do dinheiro. Talvez essa seja a sua implicância. Mas eu quero te dizer, se você quer fazer um protesto, dê. Porque daí a responsabilidade não fica com você, fica com aqueles que estão recebendo, que terão que prestar juízo diante de Deus do que fizeram com todos os recursos. Jesus observa, ele vê, porque ele se importa. Nós já falamos aqui, pastor Leonardo, sobre a intenção, né? Quando você oferta. E é interessante, tem até um texto de Ellen White, Conselho sobre Mordomia, página 120, que o nosso guia traz, ele diz assim, ó, o valor foi avaliado, no caso da viúva, né? O valor foi avaliado não pela importância da moeda, mas pelo amor a Deus e o interesse para com sua obra, que serviram de motivação. A palavra-chave é essa daqui, motivação, com que você está dando. Então, não adianta nada ter altas quantias e a motivação está sendo colocada no lugar errado. Se a motivação é correta e a motivação é gratidão, adoração, legal. Está sendo proporcional, está sendo sistemático, está tudo certo, não há problema. Um dia eu estava me preparando para pregar e eu tinha dado estudos bíblicos para um rapaz e ele foi na plataforma comigo. Ele estava feliz da vida, porque ele estava devolvendo pela primeira vez o dízimo dele. E era bem nessa época de dezembro, 13º, férias. Falei, pastor, estou muito feliz. Vou devolver hoje pela primeira vez o meu dízimo e a minha oferta. Falei assim, cara, que lindo. Falei assim, olha, o que é de Deus é de Deus. Você está fazendo o que é certo. Quando ele bateu a mão na mochila onde ele foi pegar o envelope de dízimo, cadê o envelope? Miserável, sumiu. Poxa. Ele separou o dízimo, o filho passou mal durante a caminhada da igreja da casa até a igreja. Ele foi pro filho com o filho no posto de saúde. E ali estavam todas as coisas. Na hora saiu do médico, catou, pegou as coisas, foi guardar as coisinhas da criança, o envelope caiu no chão. Ele olhou e falou assim, pastor, eu devo ter perdido no posto. Eu falei assim, irmão, fica tranquilo. O que é de Deus, é de Deus. Eu não terminei de falar. Um cara apareceu na porta da igreja e falou assim, quem quer ser o fulano? Olha isso. Falou assim, olha, eu tava lá no posto e eu vi o emblema da igreja aqui, ó, nesse papel aqui, nesse emblema. Impressionante. Falou assim, tô vindo devolver. Olha o cara, isso. ele abriu, tava todo o dinheiro lá dentro. Ele olhou pra mim e falou assim, pastor, o que é de Deus, é de Deus.
Sensacional. E tem coisas assim que eu fico parando para pensar que Deus protege aquilo que é dele. E nós somos dele. Então, às vezes, o que eu quero pedir para você que está nos assistindo, quando você for dar uma oferta de gratidão, você for devolver o seu dízimo, a sua oferta, não coloque apenas valores naquela salva. Que você venha colocar o teu coração diante de Deus. Se apresentar como oferta diante do Senhor. Senhor, eu não quero colocar aqui apenas valores, eu quero colocar a minha vida em gratidão em teu nome. Porque é assim que nós vamos entender o que está acontecendo na verdade na minha vida a respeito sobre a minha fidelidade. Às vezes nós maquiamos muitas coisas e na verdade tem coisa que não dá para maquiar na vida. É sim, sim, não, não. Não tem jeito. E não tem como falar, posso ou não devo devolver o dízimo? Será que dá para negociar ou não dá? Não tem meio termo com Deus. Em todos os aspectos, Deus é do sim ou ele é do não. Então que nós possamos colocar isso em prática na nossa vida. Porque as pessoas estão tentando vivenciar um relativismo. Não tem problema, porque o dízimo era somente no Velho Testamento, para o serviço levirato. No Novo Testamento não consta nada sobre isso. Jesus, ele falou várias vezes, falou a respeito de dar a César o que é de César. Jesus, ele devolvia o seu dízimo, apresentava as questões do templo. E isso eu tenho que parar de arrumar desculpas, subterfúgios, para eu poder arrumar uma escapatória da minha vida, para eu persistir no meu erro e no meu egoísmo, do que eu querer me voltar para Deus. Sobre esse assunto, né? Sobre o assunto de oferta, você percebe que a ação daquela viúva pobre de entregar lá, ela não foi condenada por Cristo. Ela estava fazendo a mesma coisa que os homens estavam fazendo. Sim. Diante dos homens, ela estava pondo oferta. E aí eu me lembro de um professor, um pastor que foi um professor num assunto muito específico, o pastor Kalbemater, Inácio Kalbemater. Ele uma vez deu uma aula pra gente sobre mordomia cristã. Ele falou, olha, vocês, pastores, vocês têm que ser um pouco fariseus quanto a isso. Mais do que ser, vocês têm que parecer. Ele disse o seguinte, nós temos que ser pactuantes, separarmos já na fonte ali, né? O seu dízimo e sua oferta. Se você fizer isso e devolve de uma vez, está tudo certo. Mas se você vai lá na igreja e uma pessoa não vê você dando oferta, ele vai dizer, o pastor aqui, ele fala para os outros fazer, ele não faz. Sim, sim. Então ele diz assim, separa uma quantia nem que seja pequena, só para as pessoas perceberem ali. Você poderia simplesmente dizer assim, olha, eu sou pactuante. Mostrar o recibo, se fosse o caso, talvez ninguém ia perguntar. Mas então dê o exemplo. E uma das coisas que eu faço assim é sempre me preocupar com isso, para que as pessoas entendam. Jesus disse, porque se for para causar escândalo, eu quero me prevenir disso. Né? Então, às vezes você está separando lá uma ofertinha, eu faço isso com as minhas crianças, de sábado, a gente põe na mãozinha delas lá uma ofertinha, eu também dou minha ofertinha ali naquele momento, para que as pessoas vejam que aquele ato, ele é carregado de um outro significado, de um outro planejamento, mas ele também está presente ali. Isso é melhor que eu não seja pedra de tropeço para ninguém. Isso daí. Vamos lá? Então, o que vamos fazer agora? Infelizmente, estamos nos direcionando ao final desse estudo. E a você aí, não perca. Temos coisas maravilhosas que estão vindo nas próximas lições. Convidados maravilhosos. Não perca, tá bom? Pastor João Vitor, considerações finais a respeito sobre esse tema. Que mensagem que você pode dar para os nossos professores, os nossos alunos, para os nossos jovens a respeito sobre a importância da Sagrada Oferta? Bom, queridos amigos, é importante entender que quando eu entrego o coração para Deus, entregar todo o resto é muito mais simples. Quando eu entendo a magnitude do que Deus já fez por mim, o dom da salvação, o preço que foi pago, ofertar a Deus se torna um ato muito mais simples. E o ato de ofertar também precisa ser um ato de adoração. Portanto, que Deus te abençoe e que você se torne um adorador por essência. Amém. Muito bem, eu quero também pegar carona aqui e dizer que é no contexto da dificuldade que há crescimento. Um filósofo aí bastante conhecido, brasileiro, Pondé, diz o seguinte, que uma virtude, ela só se apresenta diante de uma provação. É diante do medo que a gente conhece a coragem, da frieza que a gente conhece o carinho, é diante da dor que a gente conhece a superação, é diante da inveja, do ódio, da indiferença que a gente conhece o amor. É diante da sua provação
das questões financeiras, que a gente conhece quem é um verdadeiro adorador. Então, portanto, siga aqui o conselho de Ellen White. Deus deseja que oremos e planejemos para o avanço de sua obra, mas como Cornélio, devemos unir a oração à doação. Nossas orações e atos de caridade devem sempre subir perante Deus como um memorial. Seja sempre um melhor adorador, cada dia mais se aproximando do reflexo de Cristo. Amém. Muito bem, queridos. Uma das coisas que nós aprendemos aqui, a garantia de você estar na presença divina, ela não vai te aliviar de você ter problemas e desafios. Mas você precisa avançar com fé e coragem para enfrentar as grandes crises e ter forças para você poder vencê-las. Fica aqui a nossa dica. Vale a pena ser fiel. Seja fiel em todos os aspectos com Deus. Prefira passar todas as suas lutas e dificuldades nos braços de Jesus do que você se encantar com os beijos doces de Satanás. Que Deus te abençoe. Que você possa levar isso para a tua vida, para os seus amigos, mas que acima de tudo, que você possa ter uma plena comunhão com o nosso Deus. Vamos terminar com uma oração, Pastor Robson? Vamos orar. Nos abençoe. Obrigado, Senhor, porque o Senhor se importa com o nosso espírito. O Senhor espera que sejamos voluntários, um coração cheio de gratidão e agradecimento a Ti pelas muitas coisas que tens feito. O Senhor é um Deus todo-poderoso, mas se incomoda com essas migalhas. O Senhor presta atenção a isso. Obrigado, Pai, porque assim o Senhor nos faz crescer. Que a nossa gratidão seja sempre maior e seja sempre fundamentada no princípio da entrega maior que Jesus fez na cruz do Calvário. E é no nome dele, o nosso Senhor e Salvador, que depositamos a nossa vida, o que temos e o que somos em tuas mãos, orando em nome de Jesus. Amém. Amém. E a você, meu querido amigo, minha querida amiga, fica aqui nosso abraço. E por favor, comente aí nosso podcast, mande a sua mensagem, concorra aos nossos regalos para vocês. Mas aqui, acima de tudo, se inscreva no nosso canal, lá no YouTube, @paulistaleste, no Instagram, mips.apl. Tem as redes sociais do pastor João Victor, do pastor Robson Menezes, a nossa também aqui. Nós estamos aqui para poder servir vocês. Que Deus possa te abençoar, que você venha ter uma linda semana na companhia desse Deus, que Ele está preparando muitas bênçãos e vitórias para você. Um grande abraço.